você tem uma fragilidade emocional e você precisa melhorar nesse aspecto. E também você se auto-abandona, espiritualmente falando, você não vigia, você não presta atenção na tua vida espiritual. Quantos dias você ficou sem orar? Quantos dias você ficou sem ler a palavra? Como é que você está indo para a igreja? Você está indo com desânimo? Reage, reage. É só você que pode reagir. Ninguém pode reagir por você. Só você pode dizer, não, eu vou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar para eu me reabastecer, pode ter defeito, no entanto, eu vou fazer o que eu preciso para me alimentar. Bom, primeiro, então é o número 1, eu falei que são 5, esse é o número 1. Número 2, confusão e dúvida extrema. Sim, ainda é um ataque, eu mostrei muito no primeiro item, um ataque às emoções, e funcionou por causa da fragilidade emocional. O que Deus fez com Elias, cuidou da fragilidade emocional de Elias. Teve uma conversa só em cima da fragilidade. Ei, por que você tá assim? Ah, porque eu tô sozinho. Não, você não tá sozinho. Você disse basta, mas olha, tem muita coisa ainda para você fazer. Então Deus tratou a fragilidade. Cada item que eu falei aqui, Deus tratou na vida de Elias, lá na caverna. Primeiro chamou ele para fora da caverna, né? Deus fez o que? Elias reagir, levantar daquele sono de autoabandono, caminhar, podia ser mais perto. Para que 40 dias? Porque Deus queria que Elias reagisse. Então, Elias estava reagindo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Bom, segundo item, confusão e dúvida extrema. Desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, essa é uma grande arma de um ataque espiritual. Como é que a serpente chegou para Eva? Olha, Eva, eu sou o diabo. Não! Começou a conversar numa boa. E assim, é por aí. A mente é o campo de batalha e o inimigo, qual é a estratégia dele? Colocar incredulidade, confusão, dúvida na sua mente. Deus fala mesmo? Deus ouve mesmo a minha oração? Deus se importa mesmo comigo? São algumas dúvidas que podem vir à tua mente. E se você alimentar, vai dar certo, vai dar certo. Deu certo para Eva, vai dar certo. Ele continua, sabe quando a arma dá certo? Ele continua usando a mesma. E ele continua usando a mesma arma que ele usou com Eva e com Adão, que é trazer confusão, interpretação errada. Hoje o que mais tem aqui na internet são pessoas ensinando coisas erradas, te levando a ter uma vida superficial com Deus, te levando a ter um Deus de caixinha de promessa, que você chega diante dele só com pedidos e com desejos e com sonhos, e ele é obrigado a não fazer o plano dele, mas fazer a sua vontade, não a dele. Jesus, ele orou, eu não queria isso, Pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Olha só como é que ele ensinou. Hoje eu vi um meme muito engraçado de um homem dizendo assim, eu vou fazer uma pregação motivacional. E aí ele começou a como que distorcer a Bíblia, mas era uma brincadeira. E ele falou assim, a vontade de Deus não é boa, não é perfeita, não é agradável, a sua que é. Então Deus é obrigado a fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E assim ele foi falando, que parece que as pessoas oram desse jeito. Deus, eu sei o que eu quero e eu sei o que é melhor para mim. Então eu sei que o Senhor vai fazer a minha vontade. É desse jeito que as pessoas estão levando a vida. Bom, mas será que quem é que eu posso mostrar para você que quase que perde tudo que tinha em Deus por causa de dúvida e confusão na mente? Eu não vou falar nem de Adão e Eva que eu já estava falando, né? Mas eu vou falar para você de uma pessoa inusitada, João Batista. João Batista teve dúvida? Teve. Quando? Quando as emoções dele estavam abaladas. Mais uma vez as emoções? Porque João Batista foi preso.
Ele sabia que havia uma condenação sobre a vida dele. E qual era a condenação? Ele ser decapitado. E ele ficou preso um tempinho e depois ele foi decapitado. E é claro que nesse momento ele ficou abalado. E ele ficou tão abalado que ele lá sozinho, em momento de angústia, começaram a vir dúvidas. O mesmo João, primo de Jesus, filho de Isabel, que olhou para o primo e teve a revelação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele olhou para Jesus, ele viu, ele teve a revelação. Deus revelou para ele. E ele que falou o tempo todo do ministério, olha, eu batizei até aqui com água, mas vem alguém que vai batizar com espírito e fogo. E quando Jesus chegou, ele só falava para os discípulos dele, ele dizia, vai e siga a ele que é o Messias. Então, um homem espiritualmente com um chamado a ponto de Jesus elogiá-lo, dizer, olha, até João Batista não teve ninguém maior, né? Ele é o maior João Batista dos profetas. Ele preparou o caminho do Senhor, ele foi a voz do Senhor no deserto, tanta coisa maravilhosa. Aí, lá na prisão, eu vou ler para você, Mateus 11, de 2 a 4, sabe o que está escrito? Quando ele foi preso, ele começou a duvidar e enviou seus discípulos para perguntar a Jesus, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus teve a maior paciência com João e ele deu uma resposta boa. Diz para ele, olha, os cegos enxergam, os coxos andam, tipo, sim, sou eu o Messias, né? Sou eu aquele que faz sinais, prodígios e maravilhas, sou eu o prometido, aquele que estava anunciado em Isaías e em tantos lugares. E por que Jesus? Porque ele entendeu um ataque que João Batista estava tendo, um ataque severo sobre a mente dele naquele momento em que ele estava encarcerado. E é lógico que depois que ele ouviu a resposta de Jesus, ele que estava perturbado. Todo ataque à tua mente, ele vem com a perturbação. Quando você fica muito perturbado, quando muitas dúvidas começam a subir na sua mente e parece que você não tem respostas, busque a resposta. Aonde que tem a resposta? Na palavra de Deus. Se você está com dificuldade, procure uma pessoa madura, hein? Mas que você confia muito para te ajudar. Mas não fique com essa perturbação nem com essas dúvidas, porque como está escrito no livro de Judas e como está escrito em Tiago também, se você duvidar, você vai ser como uma nuvem, você não vai para lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum. Uma nuvem sem água, ela é levada pelo vento, e você vai ser levado pelo vento. O vento da adversidade vai te levar para longe de Deus, enquanto que se você está cheio de água, você não vai para onde o vento te levar, você vai derramar água no lugar certo. Então é isso que eu quero dizer para você, que esse ataque à sua mente, trazendo perturbação e dúvida, é para te enfraquecer. O diabo queria enfraquecer João Batista, e por isso que Jesus, com o maior carinho, respondeu para João Batista, e ele vai responder para você também, tá bom?